Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Akats Podcast, o seu espaço de conexão com o universo de supermercados. E diretamente de Balneário Camboriú, estamos aqui na Expo Super, mais um podcast incrível, trazendo todas as tendências e inovações por trás de tudo que estamos vivendo até aqui. Eu sou a Monique Pizzetti, CEO do Grupo Moniari Supermercados, vice-presidente da Associação Catarinense da Região Sul e especialista em tecnologia. E hoje vamos falar sobre como visitar o futuro no presente. Vamos dar um mergulho diretamente pela China. E eu estou com feras aqui ao meu lado para contar tudo para você. As mais inovações e tendências. Vem comigo! Eu estou com Bruno Simeone, do Grupo Passarela e membro do Comitê da Akats. Também estou com Carlos Júlio, coordenador e curador do Programa de Conselheiros da Startse. E Romano Panceira, estrategista global do varejo, vice-presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Monique. Obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vamos começar com você, Romano, falando um pouquinho de cultura. Vocês tiveram uma imersão na China, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós hoje de cultura organizacional, principalmente falando, né, Brasil e China, tudo que você pode nos trazer aí de informação. É importante ver como o chinês introspecta a sua cultura milenar no dia a dia da sua operação, no comportamento e na atitude do líder. Fica claro para nós lá, quando a gente visita, por exemplo, a Cidade Proibida, quando a gente visitou o Templo do Céu, quando a gente visitou a Muralha da China, como a cultura está enraizada lá na China. E isso se reflete diretamente nos negócios, no comportamento dos líderes das organizações chinesas. A gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, no Alibaba, onde o Jack Ma conseguiu, né, através do seu comportamento, das suas atitudes, liderar a sua equipe, e hoje a equipe está lá na mão de outro CEO já, ou seja, não é mais ele que está na operação, e a empresa não para de crescer. Por quê? Porque a cultura se mantém dentro da organização, desde o líder, das atitudes, até o último homem lá na frente de batalha, né? Nós tivemos outras visitas e reuniões com outras organizações e a gente constatou o mesmo rito, ou seja, que a gente até denominou, né, de cultura ritualística. Eles têm, cada líder tem um tipo de comportamento e um tipo de atitude que ele usa para si e ele implementa no dia a dia com toda a sua equipe. Então, ficou muito interessante e marcante como isso acontece no dia a dia lá das organizações. Que fantástico. Se você me permite, Claro, antes de Júlio. perguntar, Monique, Sim. quero pegar um gancho aqui na resposta do Romano, porque olha que interessante. Aí nós visitamos o Alibaba. O que nós fazemos nessas imersões? Quando nós vamos para o cliente, um de nós somos 4 curadores, né? Eu, o Win, o Topper e o Romano. Então a gente começa a falar um pouquinho sobre o que talvez a gente vai ver ou o que a gente deva observar. Na volta, a gente faz o debriefing. E no debriefing é o seguinte: o que vocês viram no Alibaba? Ah, porque no Alibaba isso, a tecnologia, o número de clientes, o número de funcionários. E aí, a gente vai ao ponto seguinte: não, mas espera aí. Vocês não perceberam que essa é uma empresa fundada na cultura? E como é que é isso? Para quem não sabe, Jack Ma, ele era um professor universitário que vai aos Estados Unidos, vê toda essa coisa acontecendo da tecnologia, volta para a China e monta o Alibaba. Então o que ele faz? A sede da empresa, ele chama de campus. Ele cria um espírito de escola dentro da empresa. Quando ele cria essa cultura de escola, na escola você faz o quê? Você trabalha? Não, você aprende. Então, não dá para ir frequentar a escola e não aprender todo dia. Então, os funcionários não são funcionários, eles chamam de alunos. E só para vocês terem ideia como isso é forte,
Os ex-funcionários, eles chamam de alumni, são ex-alunos. Eles têm 50 mil ex-funcionários que fazem 2 festas, 2 encontros por ano, pagos pelo Alibaba para reunir os ex-alunos, ou seja, os ex-funcionários. Tudo isso por quê? Para sustentar a cultura do aprendizado, de mudar sempre, de evoluir, de crescer. E aí a cultura sustenta qualquer tipo de estratégia. Quando a tua cultura é aprender o novo, ele suporta qualquer estratégia. Nossa, que fantástico, né? Exato. Muito interessante. E daí eu lhe pergunto, é a cultura alinhada à estratégia É, ou a exatamente. estratégia alinhada à cultura? Muito boa pergunta, né? Porque esse é um dilema. As pessoas têm esse dilema. O que nós sabemos, isso por várias estatísticas, várias pesquisas de várias escolas, a mais recentes da HBR, da Harvard Business Review, é que as empresas que conseguem alinhar a sua estratégia, a sua cultura, têm uma performance muito superior àquelas que não conseguem. Por quê? Porque você tem uma estratégia brilhante ou algo novo que você queira fazer, mas se isso colide com a tua cultura, a cultura derruba a estratégia. Atribui-se ao professor Peter Drucker aquela frase: a cultura janta ou come a estratégia no café da manhã. Querendo dizer o seguinte, não adianta nem começar o jogo se o que você está querendo fazer colide com os nossos valores ou com os nossos princípios. Então a resposta sempre é a seguinte: quando você tem uma estratégia nova e ousada que não está alinhada com algum ponto da sua cultura, não é com a cultura total, mas com algum ponto da sua cultura, primeiro você muda a cultura, depois você alinha com a estratégia. Fantástico. E eu vou perguntar aqui para o Bruno. Bruno, agora trazendo para o nosso mundo do varejo, né? Como é que você poderia ver isso, viu lá na China, essa aderência da cultura? Sei que você fez muitas visitas técnicas também. Fale um pouquinho sobre o que você viveu lá comparado com o Brasil, o que a gente pode trazer de ensinamentos, né? Bom, nas diversas empresas que a gente visitou lá, ficou muito nítido para a gente que a cultura das empresas do Ocidente aqui é diferente do Oriente. Da Oriente, lá na China foi muito capaz de ver que o pessoal pensa do cliente para trás. Era tudo no varejo, Boa. tudo desenvolvido para satisfazer o cliente. Desde uma entrega de um delivery mais rápida, desde um meio de pagamento facilitado, desde uma embalagem de um produto para armazenar com uma qualidade que atenda o que ele espera. Então, eles colocam o cliente como um pedestal. Ele é o foco de tudo. E a gente também observou lá, com essa curadoria, uma cultura muito forte no Alibaba, que é a cultura da comemoração dos marcos. É uma cultura que está muito alinhada com a estratégia de resultado. Então, a gente entrava na sede lá, observava as camisetas de grandes marcos históricos, né, para uma empresa. Então, assim, é tudo um ecossistema muito bem conectado com o foco do cliente. Que bacana, né? E aí isso tudo era muito visível. Então, assim, tinha ritos, tinha símbolos, você poderia viver, por exemplo, chegava lá e já conseguia identificar isso, sem Sim. perceber. Era visível. Era visível. Até o meio de comunicação e comportamento da pessoa de uma empresa, a empresa fazia parte do sobrenome da pessoa. Eles usam mascotes, eles usam essa parte de vestimenta, né, de vestuário. Eles usam uma série de simbolismos para caracterizar e fortalecer a cultura e fortalecer a conquista de resultados, né? Porque, assim, todo grupo, todo time está trabalhando em função do resultado, mas mais do que isso, né? Está trabalhando em função da satisfação do seu cliente. E lá é interessante que, fazendo uma analogia com o nosso varejo de 50 anos atrás, né? Quando a gente lá, né? O Júlio até pode contar a história dele pessoal aí, dos pais dele, né? Ou seja, lá no boliche ou no mercadinho, o dono do mercado sabia o nome de todo cliente, sabia tudo que o cliente queria, quanto que ele podia pagar e como ele podia pagar, né? Se ele pagava à vista ou se ele pagava na caderneta, né? Por exemplo, né? E o que mudou de lá para cá? Só conhecimento e tratamento de dados, certo? Ou seja, eu tenho hoje milhares de clientes, então eu consigo tratar os dados desses milhares de clientes. E aí que está a fórmula que parece mágica, mas se a gente analisar friamente é óbvia, né? Que é como eu trato essa informação para eu manter o meu shopper, né? O meu consumidor como cliente e não como mero consumidor. Então, assim, eu sei o que ele compra, eu sei como ele compra, eu sei qual é a recorrência dele, eu sei qual é o preço que ele está disposto a pagar. Então, para que eu vou
gerar atrito nessa jornada toda. Eu não vou gerar atrito nenhum, pelo contrário. Eu vou fazer com que essa jornada dele seja o mais factível e o mais frível possível. E isso é que ficou claro para nós como na implementação, né, e no alinhamento da cultura com a estratégia e com as ações operacionais no dia a dia da loja ou no dia a dia do e-commerce lá, porque a gente também viu bastante e-commerce lá também, eles conseguem fazer essa entrega e garantir essa entrega fidelizando o cliente. Então, no ecossistema todo, o cliente em primeiro lugar, como o Bruno falou, ele está acima de tudo e acima de todos, né? E eu faço tudo pelo cliente. E aí eu posso até chegar numa coisa que para nós parece impossível, mas que para eles é totalmente possível, que é, eu vou vender para o meu cliente no PDV do meu concorrente, certo? Ou seja, no ecossistema do meu concorrente. Por quê? Porque o meu cliente sabe como eu consigo e como eu posso entregar para ele aquilo que ele necessita, independente do lugar que ele está. Porque o que ele quer é a satisfação dele na necessidade da aquisição daquele produto ou serviço. Na jornada dele. Na jornada dele. Agora, Monique, eu acho que o Bruno trouxe um ponto importante, que é a questão da celebração. Por quê? Talvez porque eles já tenham previsto lá atrás que eles iriam ter um problema que nós temos hoje no Brasil, e quem for de recurso humano sabe o que eu estou dizendo. Hoje a maior dor do recurso humano é engajar e contratar, ou contratar e engajar. Difícil contratar, quando você consegue contratar, não consegue engajar. Só para você ter uma ideia dos números, os funcionários com menos de 1 ano de casa, normalmente está perdendo 1 em 3 em cada ano, ou seja, 33% de turnover, absurdo. Entre o 12º mês e o 24º, ou seja, no segundo ano, se você conseguir segurar esse cara durante 1 ano, isso cai para metade, 15%, que ainda é alto. Se você consegue segurar o colaborador mais do que 2 anos, vem para o padrão normal de 3%. Então, o que a gente aprende com isso? Que hoje nós estamos levando 2 anos para engajar principalmente o jovem. O que faz a Alibaba? Primeiro, essa ideia de aluno, de campus, ele prolonga o momento do universitário, da escola e tudo mais. Cria-se, então, a cultura do aprender sempre, porque o que você sabe ainda não é suficiente. Sim. E o terceiro, a questão da celebração. Essa questão da celebração, ela tem a ver com ritos e rituais. O ser humano, ele é de ritos e rituais, seja religioso ou seja corporativo. Nós precisamos de rituais. Nós acordamos de manhã, eu de repente escovo os meus dentes, você de repente toma um café antes de escovar o dente. Todos nós temos um ritual, às vezes imperceptível, mas nós precisamos desses rituais. E aí, quando a gente pensa na celebração, é para criar o ritual. Eu trouxe ao Brasil 2 ou 3 vezes Jack Welch no começo dos anos 2000, né? Quando ele era o celebrado executivo do século. E ele uma vez me deu uma regrinha que foi pro livro dele, foi uma pergunta que eu fiz no palco para ele, e aí a Suzy Welch, que escreveu os livros dele, colocou isso no livro dele, Paixão por Vencer, que no original chama-se Winning. Eu perguntei para ele, mas como é que você faz? 400 mil funcionários na GE, como é que você engaja? E ele me deu uma resposta tão simples que eu fiquei assim, quase que sem saber o que perguntar depois. Ele diz assim, é muito simples, gente, é fácil. E eu passei minha vida toda aprendendo e ensinando que o maior problema nas organizações são as pessoas. Engajá-las, motivá-las, né? Alinhar os desejos dele com a estratégia da empresa, propósitos e tudo mais. Tal. Mas como assim? Gente é fácil. Ele falou, people is easy. Gente é fácil. Ele disse, tudo que você tem que fazer com as pessoas é desafiá-las, remunerá-las e celebrá-las. Mas não esquece de celebrar, porque você remunera, vem para o bolso. A celebração vem para o coração. Então, quando você celebra, é quando você está plantando o nome da sua organização no coraçãozinho da pessoa. Olha que interessante. Isso é ritual. Muito bom. Isso é um conceito de marca, né? Conceito de marca também. Exatamente. Símbolos, ritos, rituais e heróis, né? Eu tô sempre de rosa, acho que vocês me viram de rosa. É e verdade. Todo mundo me pergunta, Monique, você tá sempre de rosa, o supermercado rosa. É um símbolo, né? Certo. Símbolo. Isso lá na China fazem muito, ritos e rituais fazem muitos. E quanto mais a gente celebrar e fazer isso, a gente se torna o quê? Pertencentes, né, gente? Pertencentes. Júlio, agora a gente falou muito sobre cultura
e a gente falou sobre estratégia, e aí eu vou pegar um gancho aqui do Romano que falou sobre dados, né? Em todo momento ele falou dados, temos dados para isso, dados para tudo. E a China traz algo fascinante que é servir o cliente. Você falou umas 3 vezes na palestra de manhã, servir o cliente é algo fundamental. Conta para a gente, para servir o cliente, como é que a utilização de dados provém, né? Facilita esse entendimento. No seu preâmbulo, ninguém lê mais que europeu. Verdade. Ninguém escreve mais que americano. Mas ninguém acredita mais no que lê do que o chinês. Eu acho que isso é uma questão fundamental. O que o chinês faz? Ele vai lá para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra e vai estudar gestão, medicina, vai estudar. E ele lê o que nós do Ocidente escrevemos e fala, é isso. E ele tem uma capacidade de transformar a teoria em prática, que é um negócio violento. E a gente acha que é só tecnologia, não é, não. Olha só, a China construiu 30 mil quilômetros de ferrovias, 2 voltas no eixo da Terra, em 20 anos. Lá na minha terra, em São Paulo, a gente não consegue terminar 15 quilômetros do Rodoanel. Tá certo? E nem 5 quilômetros do metrô de superfície ali que liga Congonhas ao Monumento. Não é verdade? Que devia ter ficado 15 anos, né? Devia ter 15 ficado anos. pronto na Copa, 2014. Então, vocês têm uma capacidade de execução muito grande. Para mim, essa capacidade de execução tem muito a ver com essa questão seguinte. A dor não é minha, a dor é do cliente. Porque eu faço mentoria de famílias, mentoria de... Porque assim, eu faço, na verdade, quando eu faço a mentoria da família, a mentoria da empresa. Só que se eu não organizar a família, eu não consigo organizar a empresa. Então, primeiro eu organizo a família, depois a empresa. O que você ouve falar nas empresas? Olha, eu tenho uma dor que é a minha logística, eu tenho uma dor que é o meu caixa, eu tenho uma dor... Ué, e nem não fala da dor do cliente. Na China, você só ouve falar... A dor do cliente. A dor do cliente. O Bruno colocou isso muito bem, quer dizer, é a dor do cliente. Então é o seguinte, é do cliente para trás, como o Bruno falou. Quer dizer, olha, o meu cliente tem uma dor que... Olha, só para você ter uma ideia, deixa eu contar uma coisa para você. A Jingdong, ela fala assim, eu te levo a cebola enquanto você estiver cozinhando. Quer dizer, você está cozinhando e percebeu que está sem cebola. Você entra no aplicativo e continua cozinhando e a cebola vai chegar lá. Porque a dor dela naquela hora não dá para ela desligar o fogo, botar uma roupinha, ela tá lá de pijaminha já, tá certo? E ir até o supermercado. Não dá. Só Então, pra fazer uma sopa de cebola. então você percebe, quer dizer, isso daí, essa coisa que a gente chama de customer centricity, de novo, conceito que sai lá de Kellogg, né? Da Northwestern University, os Kotlers da vida, os Teodoros o Teodoro Levi da vida, Jerome McCarthy, etc. Esse conceito, o chinês não inventou. Ele leu num livro americano e falou, é isso. Eu vou aplicar. Tem que botar o cara no centro de tudo. E eles levam a sério isso. É só isso. Só isso. Bruno, agora é com a gente, né? Me fala uma coisa. Que é que a gente pode aplicar para amanhã ou para hoje, né? Na verdade, para hoje, né? Você sair lá da imersão e fala, cara, e agora? O que que a gente já pode aplicar que muitas vezes é simples, né? Simples de aplicar. O que que você daria aí para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para começar a fazer agora? Certo. Como o Júlio comentou antes, o chinês, ele lê uma coisa e ele acredita até o final de uma ideia, né? A gente observa que a parte de delivery, o e-commerce na China está hiper desenvolvido. A gente ouve falar em números de supermercado que metade da venda já é por meio mobile, né? Sério? Então, no Brasil ainda é representa muito pouco hoje no nosso segmento, né? Então, de acreditar a fundo numa ideia e de ver o potencial que tem isso em outros países estrangeiros e trazer para o nosso dia a dia no negócio. Acreditar até o fundo de uma ideia para assim realizar e conseguir o objetivo traçado, né? Muito bem falado, né? Porque o e-commerce hoje no Brasil fala-se tanto. Há quanto tempo a gente tem falado sobre, vamos pegar o e-commerce. No varejo, um e-commerce que passar de 6% já é um baita de um número. Grande resultado. Quando a gente vai na NRF, que a gente foi aí nesse ano, lá nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo, já está quase 50% igual à China. Então, mas por quê? Será que alguém pegou essa ideia e aplicou ela até o final, testou e foi, criou um MVP e foi para frente com ela, né? Então... Esse é o ponto que eu queria chegar, porque hoje a gente tem vários empecilhos que é uma dificuldade no cadastro do meio de pagamento no aplicativo, é a demora de uma entrega.
onde eles pegaram, analisaram, fracionaram o problema, pensaram no cliente, qual era a necessidade dele, e assim foram por partes melhorando e aprimorando cada processo. Então, eu não vejo nenhum grande movimento no Brasil que faz como esse mercado do chinês vem fazendo, né? A gente observa os super aplicativos lá, que é extremamente tradicional, algo começando no Brasil a ser fomentado, né? Recentemente teve a parceria do Uber e do iFood, que vem com meio de grocery, né? De alimentação. Então, a gente está dando passos curtos ainda, onde a gente pode ter grandes exemplos de coisas no futuro. Muito Mas eu bem queria falado. fazer uma defesa aqui. Então vai. Porque você falou que você tem 35 lojas. É isso? 8. 8. 35 anos, Tim Moniari. Os nós dois aqui, ó. Eu achei que Grupo era Passarela e o Grupo Moniari. 35 anos de Quantas história. Nós temos 22. incluindo os atacarejos. Isso. Então tá bom. Então é o seguinte. Essa semana, semana passada, eu levei lá na Startse o Fred Trajano. Uhum. O Magalu, para quem não sabe, você que está nos assistindo, aliás, é o seguinte, você tem que recomendar esse podcast aí para todo o pessoal, não só pelas ideias, mas é que é o seguinte, eu prometi para Monique que nós íamos bater 100 mil visualizações, que eu acho um número, desculpem, com todo respeito, ridículo. Nós temos que bater 1 milhão. Então é o seguinte, se cada um de vocês passar para 10, nós vamos chegar nesse 1 milhão, tá bom? Então é o seguinte, agora a meta é sua, não é mais minha. Eu já dei o recado, ok? Mas olha só, Não, Júlio, eu preciso falar. Se você chegou aqui, dá o seu like. E olha só, o nosso Spotify está disponível. O nosso Claro. podcast está no Spotify, Olha lá, Deezer, Amazon e ainda no canal YouTube. certo. Não tem como não compartilhar, né, Júlio? Vou colocar em todas as minhas redes com certeza, hein? Atenção aí, Ana Rose, faz favor de passar esse negócio para frente, é minha assistente lá. Mas olha só, o que eu queria dizer é o seguinte, então você tem 8 lojas, é isso? Você 20? 22. Então é o seguinte, nós levamos o Fred Trajano lá na Startse. Aí ele colocou um slide, bom, eu tenho uma tremenda admiração que o Fred fez, porque todo mundo fala de Luiz Helena, que é minha madrinha, e porque, evidentemente, além dela ser a embaixadora do Magazine Luiza, ela talvez tenha sido a primeira mulher de expressão no varejo a fazer acontecer uma rede lutando à época com Casas Bahia, Ponto Frio, tremendo trabalho, meu maior respeito, um beijo, querida madrinha. Mas assim, o Fred pegou aquilo e quintuplicou, hein? Fred é fera. Aí ele coloca um slide. Quanto vocês acham que foi o faturamento do Magazine Luiza ano passado? 65 bi. Tá? 65 bi. E ele tem 1.295 lojas. Aí, claro, eu levantei a mãozinha, né? 65 mil, 1.295 lojas, Fred, você vendeu 65% desses 65 bi online? Sim. E você vendeu mais 15% na plataforma com os associados? Sim. 65, 15, 80. Você tem 1.295 lojas para vender 20% desse faturamento? Falou, não, Júlio, para entregar 100% das entregas. E aí o que acontece? Como cada loja tem lá o seu estoque, vira um CD. As lojas, além de ser um outdoor vivo, para quem quer ver o produto, etc. E nós vimos na apresentação hoje do Fábio, ele dizendo que 60 e poucos % pode comprar no varejo físico, mas formou opinião no online. Mas, na verdade, o que acontece? Ele usa o CD como ponto de entrega. Logística. Então, você com 8, qual é a área de atuação das tuas 8 lojas? Naquela área, você pode entregar em meia hora. Exato. Uma motinho elétrica, vai lá e entrega. Você com 20 e tantos pontos, naquela área de atuação, você pode prometer entrega da cebola durante o cozimento. Sensacional. Não é Muito isso? bom. Só pensar simples. E você, fazer, por né, favor, hein, você vai Dando like, comentando, vai vai fomentando, dando like e vai passando para os outros, hein? fomentando. O papo tá muito bom. Você quer falar um pouquinho, Bruno? Eu gostaria de puxar só o gancho aqui Poxa, a gente tá da- quase acabando, mas vamos lá, que tá Vai lá. muito bom esse papo. da Magazine Luiza, né? Da utilização dos pontos físicos. Foi comentado lá na China também que o supermercado
a presença do online vem se desenvolvendo cada vez mais e as lojas físicas lá para o nosso segmento, eles estão transformando em pontos de experiência para o cliente. Então, são locais onde o cliente pode ver um produto novo, pode trabalhar uma degustação um pouco diferente na loja, para gerar credibilidade e gerar confiança para o online. Então, é uma loja que complementa o segmento de omnicanalidade, né? A loja física complementa o online. Não é uma concorrente direta, mas sim complementa. É isso aí. E muitas vezes a gente quer justificar aquele canal, a gente quer o resultado, mas olha o que você falou, entrega o 100%. É isso. É isso mesmo. Gente, nós precisamos encerrar esse assunto. Ah, que pena, né? Então vou deixar Depende, se já, Depende, né? já chegou em 1 milhão, sem encerra. Tá, nós vamos ficar aqui. Até dar 1 milhão. Romano, uma palavrinha para encerrar então esse nosso podcast de hoje. Eu acho que a palavra-chave hoje é engajamento. Engajamento. Nós precisamos engajar as equipes para atingir os objetivos da organização, sejam eles estratégicos ou sejam eles dentro de um desenho que hoje se predispõe numa reformulação, num reposicionamento da empresa. Sensacional. Você, meu querido Júlio? Não, a palavra é gratidão, gratidão por estar aqui na minha Santa e Bela Catarina, que abrigou a minha família por 7 anos, né, na Loira Blumenau. Hoje eu estou aqui em Balneário, onde eu veraneio desde 86, tá certo? Só acho que vocês deixaram essa cidade crescer demais. Eu gostava, quando eu vim em 86, do lado do meu prédio tinham casas de madeira, né? Agora tem uns prédios a 40, 50, 60, até o Cristiano Ronaldo parece que anda por aí, né? Mas então a palavra só gratidão por estar aqui com vocês. Você é uma simpatia e tenho certeza que também é uma grande empresária, viu? Obrigada. Sucesso para você e para o teu grupo, tá bom? Muito obrigada. Bruno, você para encerrar aí o nosso podcast. Certo, obrigado, Monique, pelo convite. É um prazer estar aqui com essas duas feras aqui do varejo. Conhecem muito do varejo mundial, né? E muito legal também esse papo de cultura organizacional. Trazer um pouco lá de fora o que a gente vê que dá para replicar aqui no Brasil, mesmo sendo culturas totalmente diferentes, tem coisa que se assemelha. Muito Não, obrigada. e atenção. Atenção. Faltou coisa importante. Faltou. Porque esse tema cultura é o tema do meu 15º livro, que está agora na Amazon, está nas livrarias, O Segredo da Mudança de Cultura. É muito legal, porque nós entrevistamos 65 CEOs mundo afora, e identificamos que as histórias que o CEO protagoniza é o que faz a mudança da cultura na organização. Então essas historinhas estão lá, totalmente pontuadas e com uma receitinha de bolo de como criar essas histórias. O Segredo da Mudança das Organizações, um livro que eu escrevi junto com meu querido amigo Manuel Morim, com o professor Jay Barney, lá da Utah University. Sensacional. Nossa, hoje aqui foi praticamente uma universidade em 20 minutos. Obrigada, a CATS está à disposição. Obrigado. E até a próxima com mais um podcast. Fique com a gente. Obrigada.